Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ciência do Comportamento. E hoje iremos dissecar um dos aspectos centrais das culturas humanas, a superstição. E para isso citaremos uma pesquisa simples, mas que possui implicações impressionantes para o entendimento de aspectos relevantes do comportamento humano. E esse estudo emblemático foi realizado por ninguém menos que Frederick Skinner. Então vamos lá. Em um dado momento de sua vida, Skinner esteve interessado em examinar o funcionamento da superstição em formas de vidas mais simples. Foi aí que ele colocou um pombo em uma caixa experimental com um dispositivo que erguia um recipiente com comida a cada 15 segundos, independentemente do que o pombo estivesse fazendo. E esse é um detalhe fundamental para o que será explicado nesse vídeo. Veja bem, independentemente do que o pombo fizesse, a cada 15 segundos ele recebia comida, e a finalidade disso era gerar condicionamentos acidentais. Portanto, nessa pesquisa, Skinner não especificou um comportamento para modelar. O que ele fez foi deixar que qualquer comportamento aleatório recebesse o reforço a cada 15 segundos. E aleatoriamente, na primeira vez que o dispositivo foi acionado, o pombo estava acabando de dar um giro. E por ter sido imediatamente sucedido por um reforço positivo, esse giro adquiriu um pouquinho mais de chances de ocorrer novamente. Por isso, 15 segundos depois, quando mais uma vez o reforço foi liberado, algo muito parecido com um giro tinha uma probabilidade maior de ocorrer. O resultado foi que o pombo, com o tempo, ficou girando de modo estereotipado. Skinner repetiu esse experimento muitas vezes com vários pombos diferentes e em todos a técnica do condicionamento acidental produziu algum comportamento estereotipado, como movimentos de pêndulo com a cabeça e rodopios. Quem olhava podia até supor que os animais estivessem sob o efeito de drogas, mas eles apenas estavam apresentando comportamentos que foram selecionados aleatoriamente por um procedimento experimental básico. Skinner chamou esse padrão estereotipado selecionado por condicionamento acidental de comportamento supersticioso. E agora que sabemos como é a versão simples do comportamento supersticioso, já podemos avançar para entender como ele ocorre em contexto humano socialmente relevante. Para isso, vou usar um exemplo. Durante a Primeira Guerra Mundial, acreditava-se que usar o mesmo palito de fósforo para acender cigarros de 3 pessoas dava azar. De que maneira a pesquisa de Skinner sobre condicionamento acidental pode nos ajudar a explicar essa superstição? Vamos analisar como as variáveis podem estar funcionalmente relacionadas nesse caso. Sabe-se que durante uma guerra, se um soldado acender um fósforo na escuridão da noite, pode acabar sinalizando a sua posição para um atirador inimigo. Quanto mais tempo o fósforo permanecer aceso, maiores são as chances de o atirador inimigo conseguir mirar e atirar com precisão. Consequentemente, se o fósforo queimasse por mais tempo, por tempo suficiente para acender os cigarros de 3 soldados durante a noite, as chances de o terceiro soldado levar um tiro aumentariam muito. É bem possível que essa tenha sido a principal contingência que estabeleceu esse comportamento supersticioso entre os soldados. E até hoje, em alguns lugares da Europa, as pessoas supersticiosamente evitam acender 3 cigarros com o mesmo palito de fósforo. Isso quer dizer que a transmissão cultural pode preservar a ocorrência de uma superstição mesmo quando a contingência original já não está em vigor. Isso ocorre principalmente com comportamentos supersticiosos reforçados negativamente, já que nesses casos o organismo se comporta para evitar se expor a uma condição aversiva, que seria o tal azar. E é aí que está o problema, como o organismo se comporta de modo supersticioso justamente para evitar alguma coisa, toda vez que essa coisa não acontecer, vai parecer que o comportamento supersticioso foi eficiente para evitá-la. E com isso, a superstição continuará sendo usada para evitar o aparecimento de algo que não iria mesmo acontecer de um jeito ou de outro. E é essa a lógica funcional que mantém as pessoas evitando cruzar com gatos pretos e passar debaixo de escadas, dentre muitas outras coisas que as pessoas fazem ou deixam de fazer supersticiosamente. Algumas pessoas, por exemplo, evitam dizer a palavra câncer para que essa doença não ocorra no seu corpo. Mas o fato é que o câncer surge devido a fatores que não dependem da pronúncia do nome da doença. Seria fácil demais evitar o câncer se fosse assim. Você já deve ter entendido que a superstição pode ser vista como uma certeza extremamente persistente, alimentada por um contexto que gera a ilusão de uma confirmação. E olha que interessante, nesse ponto o comportamento supersticioso pode ajudar a explicar as raízes do surgimento das religiões na espécie humana. Imagine, por exemplo, uma comunidade tribal que acredita que o sol nasce todo dia unicamente porque eles tocam tambores de madrugada
madrugada para que isso aconteça. Aí depois do nascer do sol, as pessoas terão uma suposta confirmação de suas crenças. Alguém vai dizer, ó, tá vendo? A gente tocou o tambor e o sol nasceu mesmo. E isso fará com que aquela tribo se mantenha tocando tambores para o sol nascer. É óbvio que esse é um exemplo imaginativo muito simples, mas podemos citar um caso real ocorrido com uma tribo isolada no Oceano Pacífico. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram uma base na ilha de Tanna. E lá os soldados interagiram com o povo nativo, que praticamente não tinha visto pessoas e tecnologias de outras etnias. Quando a guerra acabou, os americanos abandonaram a base e aí os nativos começaram a criar um tipo primitivo de liturgia para cultuar objetos inspirados na aparelhagem militar, principalmente nos aviões. Também criaram um sistema complexo e inteligente de rituais e crenças, nos quais até hoje eles imitam soldados, fazem cerimônias e creem que os aviões vão voltar para salvar todos. Além de tratar como sagrados os objetos deixados para trás pelos militares, eles passaram a cultuar um ser chamado John From, que conforme a crença é um soldado que um dia voltará para trazer paz, saúde e prosperidade para quem acreditar. E provavelmente eles aprenderam as palavras John e From ouvindo as conversas dos soldados. Detalhe, os nativos que hoje praticam esses rituais não eram nascidos na época da Segunda Guerra Mundial, mas essas práticas foram ensinadas por seus pais e avós. E assim como qualquer outra religião, eles afirmam convictamente que experimentam vivências profundamente transcendentais em suas cerimônias para glorificar John From. E esses rituais poderão se desenvolver ao longo dos próximos séculos, ao ponto de essa população construir uma religião completa e organizada. E se você tivesse nascido e sido criado nessa ilha, certamente acreditaria piamente no poder e no retorno de John From, e ainda não aceitaria que pessoas de fora desrespeitassem a sua crença. Contudo, perceba que o comportamento supersticioso é diferente do religioso. No supersticioso, o reforço é acidental, e no religioso é adquirido por práticas culturais e mantido por reforço social estabelecido institucionalmente. Mas um padrão adquirido acidentalmente pode dar origem a uma prática cultural, e isso significa que a lógica funcional do comportamento supersticioso pode estar na origem do comportamento religioso na nossa espécie. E isso é impressionante, o ser humano é muito propício a criar superstições e ilusões que se confirmam acidentalmente, o que pode dar origem a crenças capazes de se transformar ao longo das gerações e assim permanecer por vários milênios. E isso explica muitas características do comportamento humano coletivo. Percebam que o comportamentalismo começa estudando eventos muito simples em humanos e em outros seres vivos e avança gradativamente para o entendimento de fenômenos mais extensos e socialmente relevantes. Aqui eu trouxe situações fáceis de identificar, mas na maioria das vezes as superstições assumem formatos tão complexos e tão sutis que somos incapazes de perceber as relações acidentais que podem modelar a nossa concepção da realidade, e ninguém está imune disso. Eu tive que sintetizar muitas ideias em menos de 10 minutos, e por isso a minha explicação não ficou detalhada. Portanto, se sobrou dúvidas, pergunte. Agora eu gostaria de perguntar o quanto você já se comportou ao longo da sua vida como um pombo supersticioso. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e essa foi mais uma edição do Ciência do Comportamento. Deixe um like, se inscreva e compartilhe. Obrigado pela sua visualização e até a próxima.